Pastora Gabriele, venha cá e deixe Deus te usar. A Gabriele ricou. Meu Deus, que maravilha. Oi? Hã? Opa, esqueci de falar com os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Que bom receber vocês. Alguém mais? Que bom. Vamos dar um abraço neles, igreja? Mas antes de nós darmos um abraço, eu quero poder entregar para vocês uma lembrancinha, tá? Os nossos recepcionistas vão entregar para vocês. Por favor, se coloquem de pé só 20 segundos conosco, para eles identificarem você, entregar sua lembrancinha e a igreja dá um abraço bem gostoso. Vamos lá, igreja? No 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes para adorar a Deus com a gente, tá bom? E assim que receber nossa lembrancinha, pode se sentar. Pastora, fique à vontade. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, gente? Louvado seja Deus. Essa é a minha casa, é a sua casa, sem muitas delongas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Eu sou muito feliz em fazer parte dessa casa e cada vez que eu recebo uma oportunidade de estar aqui, eu não me isento da responsabilidade do que é ministrar a palavra, do que é estar aqui diante dos santos, ministrar uma palavra que seja pura de Deus para o seu coração, o que é ministrar diante de tantos homens e mulheres de Deus aqui, tantas pessoas que eu amo e admiro, tantas pessoas que têm um conhecimento tão elevado da palavra de Deus, tantas pessoas que são mais velhas do que eu, e aí eu me lembro do que a Bíblia diz para não remover os marcos antigos, e aí eu vou tentando seguir o mesmo caminho que pessoas que me inspiram seguem. Louvo a Deus pela vida do meu bispo, minha pastora, os pastores que estão aqui. E creio que tudo aquilo que Deus me entregou, eu vou ministrar da forma mais pura e da forma mais sincera. Amém, gente? 2 Reis, capítulo 6. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pedaço de madeira e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E eu não ouvi um glória a Deus. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos só para a gente orar. Deus, essa é a tua palavra e uma vez mais eu te peço, nos ministre nessa noite. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Deus, numa noite de domingo, o único motivo desse povo estar aqui reunido é a tua palavra. Numa noite de domingo, onde alguém poderia estar descansando para a semana que se inicia, alguém decidiu: não, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, e nós estamos aqui. Senhor, então eu te peço, meu Deus, me use nesta noite para ministrar a tua palavra ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção aqui, para você não perder nada. Amém, gente? Quem está comigo? A gente está aqui diante de uma palavra de transição. A gente está diante de um momento de transição. Homens que estão transicionando junto com o profeta Eliseu. A gente começa eles dizendo: olha, o lugar que a gente está é pequeno, vamos nos mudar. E quando a gente fala de transição, a gente sabe que isso representa uma mudança. O que é a transição se não a mudança de um estado para o outro, de uma fase para outra? A transição é justamente esse período de deixar algumas coisas e entrar em outras coisas, de abdicar de umas coisas para conquistar outras. Então esse momento é o momento da transição. E se eu puder deixar pelo menos uma frase que grave em seu coração e te ajude a lembrar tudo que foi ministrado hoje, eu quero que você grave que há uma maior transição. Você pode bater no peito e dizer assim: eu vou viver uma grande transição. Agora bate no peito e fala mais uma vez: eu vou viver
uma transição extraordinária. Aleluia. E isso aqui marca, assim, um tempo de transição. E Eliseu, o próprio profeta Eliseu, ele já tinha vivido, até chegar aqui, ele já tinha passado por várias transições na vida dele. Até porque ele não nasceu profeta. Muito provavelmente ele nasceu de um pai agricultor. A Bíblia diz que quando o profeta Elias encontra Eliseu, ele está arando o campo do pai com juntas de bois. Quando o profeta Elias lança a capa dele sobre Eliseu, representando que a partir dali ele tem um chamado profético agora a seguir, Eliseu entende que ele está a ponto da primeira transição da vida dele, e ele tem algumas decisões a serem tomadas, ele tem algumas coisas que ele precisa fazer antes de transicionar. E a primeira coisa que ele fala para o profeta Elias é: um instante, deixa primeiro eu ir até os meus pais e me despedir deles. Eu vou até os meus pais, vou me despedir deles e volto para a gente seguir. Porque toda transição também vai requerer de você que você tenha princípios de honra. Não adianta você tentar transicionar, sair de um estágio para o outro e acreditar que o que Deus quer é que você saia de qualquer jeito de uma fase para entrar em outra. Não. Se você está preparado nessa fase, você sai com honra dessa fase para entrar em outra. Se você viveu tudo isso aqui, Eliseu, ele entende: olha, eu estive até hoje com meu pai, eu tive trabalho, eu tive sustento, eu tive casa, eu tive comida. Não vou simplesmente virar as costas, vou viver um novo tempo, mas antes eu preciso me despedir, antes eu preciso dar tchau, antes eu preciso dizer: eu estou saindo pela porta da frente, não estou saindo em meio à vergonha, não estou saindo em meio à humilhação, mas estou saindo com honra para viver um novo tempo que está estabelecido por Deus, aleluia. Então ele decide despedir dos pais, e a segunda decisão dele na transição é: eu vou queimar esses bois. Os bois que ele utilizava, as juntas de bois que ele utilizava para arar a terra do pai, a Bíblia diz que ele imola esses bois, ele mata esses bois. E ele oferece um banquete, ele oferece ao povo da cidade, à vizinhança, aos mais próximos. Quando ele mata aqueles bois, ele tem a plena convicção de que para onde ele está indo não haverá lugar, não haverá na mente dele um espaço para ele pensar em voltar atrás. Então ele está dizendo: eu vou queimar esses bois aqui, porque agora... Obrigado, amigo de Deus. Ele está dizendo: eu vou queimar esses bois aqui, porque eu sei que eu não vou olhar para trás. Para aquilo que Deus está me chamando, para um novo tempo, para essa nova estação, para essa transição. Eu não vou precisar olhar aquilo que se passou, aquilo que se perdeu. Cada fase é uma fase e eu vou viver cada uma delas intensamente. Então, nesse período de transição, ele faz isso: dá tchau aos pais, queima os bois, queima as carroças, e ele segue Elias. Eliseu segue Elias e vive muitos milagres ao lado de Elias. Ele presencia milagres e coisas que ele nem imaginou ver na vida dele. Ele vive ao lado de Elias, ao ponto que quando Elias parte, antes de Elias partir, ele diz: pede-me o que você quer. E ele diz: olha, eu quero porção dobrada do seu espírito. E assim é feito. No dia em que Elias é arrebatado, é levado aos céus, no dia que Elias é arrebatado, Eliseu olha para o céu e grita: meu pai, meu pai. E Elias libera a capa, derrama a capa para que ele pegue, e a Bíblia diz que ali ele recebe uma porção dobrada. Ele tem a porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Eliseu segue, e aí você vai ver a Bíblia falando sobre justamente o momento que a gente chegou aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Na verdade, a partir do capítulo 2, você já vai começar a perceber a Bíblia falando sobre alguns homens. Que homens, pastora? Os discípulos dos profetas. Você já vai perceber a Bíblia falando sobre mais do que discípulos. A maior parte das traduções diz os filhos dos profetas. E esses homens que estavam antes sob supervisão de Elias, agora estão sob supervisão de Eliseu. Eliseu é o mestre deles, é aqueles que ensina. Por quê? Porque os filhos dos profetas não são filhos biológicos de profetas. Eles não são nascidos, ele não pode dizer: não, meu pai é profeta e eu nasci profeta também. Não. Esses homens, eles são verdadeiramente discípulos. Eles fazem parte de uma espécie de escola teológica, vamos chamar assim. Eles fazem parte de um ajuntamento de homens
que têm uma missão específica em Israel. E qual é a missão desses homens em Israel? Qual é a missão dos filhos dos profetas em Israel? Eles precisam preservar a palavra de Deus. Os filhos dos profetas, a escola dos profetas, vamos chamar assim, ela tinha algumas sedes específicas já no tempo de Eliseu. Então ela tinha uma sede em Gilgal, ela tinha uma sede em Jericó, uma sede em Ramá. Ela tinha alguns pontos específicos já desses ajuntamentos de homens que tinham e sabiam qual era o propósito deles. E mais uma vez eu repito, o propósito deles era preservar a palavra pura de Deus. Aqueles homens, eles sabiam mais do que ler a Bíblia, mais do que ler os livros, mais do que entender da palavra, eles precisavam preservar aquela palavra. Eles precisavam ser em Israel uma espécie de resistência. Por quê? Porque enquanto Eliseu é profeta em Israel, quem reina em Israel é o rei Jorão. E quem é o rei Jorão, pastor? Ele é o filho de Acabe. Acabe, por sua vez, esposo de Jezabel. Só que a Bíblia diz no livro de 2 Reis, também capítulo 3, versículo 2, que Jorão, o rei Jorão, ele não seguiu os pecados de seu pai Acabe. Porém, ele permaneceu nos caminhos de Jeroboão, um outro rei. Pastor, agora você já me embolou todo, eu já não sei mais quem é quem. Já não entendi mais nada. Calma, a gente vai entender. Eliseu é profeta em Israel. Quem reina em Israel é Jorão. Jorão é filho de Acabe, mas não segue os pecados terríveis de Acabe. Apesar de não seguir os pecados do pai dele, Acabe, ele continua nos caminhos de um outro rei Jorão. E quem era Jorão? Jeroboão. O que Jeroboão fazia? Quando o reino de Israel foi dividido, Jeroboão ele ficou como rei da parte do norte. E a Bíblia diz que Jeroboão ele tinha medo de que as pessoas começassem a ir para Judá, para o sul, e elas se aliassem à casa de Davi. Então ele diz: qual é a minha estratégia para manter o povo aqui e não deixar eles irem adorar no templo? A minha estratégia é, então Jeroboão começa a montar. Ele começa a levantar sacerdotes ilegítimos em Israel. Sacerdotes que não tinham legitimidade para estar ali, ele levanta. Jeroboão ele começa a criar algumas datas festivas que não eram aquilo que estava estabelecido por lei, mas ele começa a criar para distrair o povo, para que o povo começasse a dizer: não, a gente não precisa ir em Jerusalém, a gente não precisa ir lá no sul, a gente pode ficar aqui mesmo e a gente pode cultuar, já tem sacerdote aqui, já tem as nossas festas aqui, já tem os nossos altares aqui, a gente não precisa ir para o templo, a gente não precisa ir para Jerusalém. Então, enquanto Jorão segue os caminhos de Jeroboão, ele está ainda permitindo que o sacerdócio ilegítimo continuasse em Israel. Ele está permitindo a adoração a bezerros de ouro. E a Bíblia diz, e o que me chama a atenção, a Bíblia diz que Jorão, o rei, enquanto Eliseu era profeta, Jorão ele derruba as colunas de Baal, mas ele mantém os bezerros de ouro. Jorão, ele derruba aquilo que é grande. Ele diz: não, as colunas de Baal a gente vai derrubar, chama muita atenção, a gente vai derrubar, mas os bezerros, os pequenos bezerros, aqueles que também suscitavam adoração, ele permite. Ele olha para as colunas e diz: é grande demais, é um pecado muito grande, a gente extirpa. Mas para os pecados pequenos ele diz: não, esses são toleráveis, esse a gente deixa. Jorão é aquele tipo de pessoa que ele diz: nós vamos acabar com o que é grande, vamos ter cuidado com o que é grande, mas ele não se atenta ao que é pequeno. E a grande questão é que em nossos dias não são apenas os grandes pecados que derrubam. Em nossos dias não são apenas as grandes coisas que fazem alguém tropeçar. Não é com o grande que alguém tropeça. Às vezes a gente começa tropeçando no pequeno. Jorão derruba as colunas, mas ele não derruba, não destrói os bezerros. E enquanto Jorão permite esse sacerdócio ilegítimo, enquanto Jorão permite que o bezerro continue lá, enquanto Jorão permite que festas continuem acontecendo sem estar dentro da lei, há em Gilgal um pequeno grupo. Há em Gilgal alguns homens. Quem são esses homens? São os filhos dos profetas.
Enquanto Jorão, ele está deixando que tudo aconteça, que a corrupção entre, enquanto ele está permitindo que o povo não adore de forma verdadeira, em Gilgal há um pequeno grupo que está dizendo: a gente vai manter a chama acesa. Em Gilgal há um pequeno grupo que diz: a gente vai guardar a palavra verdadeira. Em Gilgal há um pequeno grupo que diz: nós não permitiremos um sacerdócio que é ilegítimo, nós não permitiremos e nem adoraremos em festas das quais o Senhor não está presente, mas nós iremos preservar em nosso coração a pura palavra de Deus. Em Gilgal havia homens que entendiam: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como poderá ele se apartar dos caminhos malditos? Guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em meio a um governo que era corrupto, em meio a um tempo de reinado onde Jorão não fazia o que era bom diante do Senhor, ainda havia alguém ali que estava dizendo: Senhor, eu me lembro da tua palavra. Ainda havia alguém ali dizendo: Senhor, ele pode estar suscitando festas, alegrando multidões, mas eu ainda sei qual é a festa que eu devo cultuar. Eu ainda sei qual é o culto verdadeiro. Enquanto Jorão estava levantando altares e dizendo: vamos fazer uma festa hoje, vamos fazer uma festa amanhã, vamos distrair eles, eles não vão para Jerusalém, ainda havia alguém dizendo: nós sabemos o verdadeiro modo de adorar. Jorão está ali permitindo que tudo aconteça, mas em Gilgal há uma sede, em Jericó há uma sede, em Ramá há uma sede, aqui na Aba há uma sede. Oh meu Deus, eu sinto graça de Deus aqui nesse lugar. O Senhor está dizendo: eu também levantei aqueles que decidiram guardar a minha palavra. Os dias podem ser maus, os tempos podem ser de corrupção, mas será que aqui na Boca do Rio, na orla de Salvador, ainda há aqueles que são filhos dos profetas? Será que nesse lugar ainda há aqueles que sabem: eu preciso guardar a pura palavra do meu Deus? Oh Jesus, muitos sacerdócios ilegítimos sendo levantados, todo tipo de pastor, todo tipo de pregador, todo tipo de pastor, é tanto tipo de gente aparecendo, mas ainda há aqueles que sabem o que é bíblico e o que não é. Oh meu Deus, ainda há aqueles que sabem o que é de Deus e o que não é. Ainda há aqueles que quando dobram os joelhos oram e diz: Deus, não me permita cair no engodo de Satanás, mas me faça estar atento para aquilo que é verdadeiro e o que não é. Me faça estar atento para aquilo que é e o que não é. Oh Jesus. Os filhos dos profetas. E o capítulo 6 do livro de 2 Reis começa com uma boa notícia, porque não só existem esses homens, como esses homens vão transicionar. E por que eles vão transicionar? O capítulo começa assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que habitamos diante da sua face é pequeno demais para todos nós. O capítulo 6 começa com a boa notícia, por quê? Porque é muito bom saber que ainda existem homens que estavam guardando a palavra. Mas o melhor ainda era saber que enquanto eles estavam ali, eles também estavam crescendo. Algum deles olha para Eliseu e fala: profeta, a gente viveu coisas lindas aqui, e de tudo que a gente viveu até hoje, esse lugar estava nos servindo. De tudo que a gente viveu até hoje, estava maravilhoso a gente viver aqui. Mas agora, já somos muitos. Agora, o lugar em que a gente está apertado para a gente. Agora não faz mais sentido permanecer aqui, porque já somos muitos. Deixa eu beber mais uma água. E isso indica que não só Deus tinha preservado aqueles que guardavam a palavra verdadeira, como Deus estava fazendo com que eles tivessem crescimento. Eles não só estavam guardando a palavra verdadeira, como eles estavam multiplicando essa palavra.
Eles não só viviam para eles aquilo que eles acreditavam, mas a chama que havia neles, agora eles passam para outras pessoas. A palavra verdadeira que há dentro deles, eles transbordam sobre outras pessoas. Até chegar o momento que ele diz: o lugar em que habitamos é pequeno demais. Há uma expansão que acontece, e mesmo diante do reinado de Jorão, nada consegue parar aqueles homens. Mesmo diante de tempos de corrupção, sim, aqueles homens, eles não estavam morrendo, atrofiando. Pelo contrário, eles estavam crescendo. E a segunda coisa que eu quero te dizer é: sempre e em todo tempo, o inimigo vai tentar calar aquilo que Deus já plantou de verdade em seu coração. Em todo tempo, Satanás vai tentar fazer você duvidar da sua fé. Em todo tempo, coisas externas e às vezes até internas vão acontecer para tentar fazer você fragilizar daquilo que você crê, recebe e acredita. Só que aqueles homens, eles sabem: nós somos a minoria, mas nós podemos crescer. E aqueles homens, eles começam a expandir. Não se engane, eu não estou falando que eles estão elastecendo, porque aquilo que se elastece pode voltar. Eles estão expandindo. Eu não estou falando de inchaço, eu estou falando de crescimento. E a minha oração é para que Deus faça isso em nós. Não nos permita inchar, mas nos faça crescer. Nós não podemos ser aqueles que têm aparência, mas não têm vida. Não podemos ser aquele que tem palavra nos lábios, mas não no coração, não. Pelo contrário, muito pelo contrário, nós teremos verdade em nós. Olha, desde o princípio, sempre tentaram nos calar, sempre. Você vai dizer: eu, Gabriele, quando eu me converti, a coisa que eu mais ouvi foi: é fogo de palha. Não dou 3 meses para ela sair, não dou 3 meses para ela parar de buscar, mas já se passaram 13 anos e eu estou aqui com Jesus. Eu não duvido que alguém já te disse isso. Eu não duvido que alguém já falou para você que você também era fogo de palha, que você também não ia ficar. Eu não duvido. Só que o que você está recebendo de Deus aqui hoje é Ele dizendo para você: primeiro, entenda que você vai guardar a minha palavra, e segundo, acredite que a palavra que eu depositei em você vai transbordar sobre outros. O inimigo não vai conseguir nos calar. O inimigo não vai conseguir ofuscar a palavra de Deus em seu coração. Desde os tempos antigos, Faraó, quando soube que havia um libertador, ele disse: manda matar todos os meninos, manda matar todo mundo que vai nascer menino, porque não pode ter um libertador. Mas Moisés nasceu, Moisés cresceu e libertou o povo. Tentaram pegar Jeremias e pegaram Jeremias e lançaram ele numa cisterna, porque ele falava a verdade de Deus. Mas dentro da cisterna, Jeremias disse: mas havia em meu coração um fogo que queimava. Herodes, ele soube: vai vir um libertador aí, manda matar também as crianças, mata todo mundo. Só que o menino nasceu, o menino cresceu, o menino operou milagres, sinais, maravilhas. Tentaram matar o menino e mataram, tentaram crucificar e crucificaram, mas a morte não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou, aleluia. Mataram Estevão, tentaram calar a voz dele, disseram: ele está falando demais, está pregando demais, vamos apedrejar ele. E Estevão, sendo apedrejado, olhou para o céu e disse: eu vejo os céus abertos e eu vejo o trono, eu vejo o Senhor assentado, aleluia. Podiam tentar calar a voz dele e calaram, mas a visão estava aberta diante dele. Pedro, João foram presos. Enquanto eles estavam presos, sabe o que eles disseram? Eles disseram: não podemos deixar de anunciar aquilo que temos visto e ouvido. Não vão nos calar. A extensão era: vocês crescem porque vocês falam. Não deixe que ninguém cale aquilo que é verdade de Deus em você. Não deixe que calem o testemunho de transformação que Deus fez em você. Não deixe calarem o testemunho de cura, de vitória, de restauração de família, de bênçãos que Deus fez em você. Ergue as suas mãos e diga: eu não vou deixar. Fale com verdade: eu não vou deixar que calem
a verdade de Deus em meu coração. Fale mais alto para o inferno ouvir. Eu não vou deixar que calem a verdade de Deus em meu coração. Aleluia. Ei, Jesus lindo. Eles começam com a boa notícia. Vamos expandir. E aí eles falam, versículo 2: vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos um lugar ali para a gente habitar. E Eliseu, como um bom profeta, como um bom professor, ele diz: tá, vocês podem ir, vocês estão autorizados a transicionar, estão autorizados a prosperar. E um deles olha para Eliseu e fala: não, nós sozinhos não vamos, vem o Senhor também conosco. E Eliseu fala: nós vamos. Como um bom líder, um bom profeta, aquele que apoia. E louvado seja Deus que nós temos isso aqui também. Ele diz: vamos, eu vou com vocês. Aí versículo 5 começa assim: e sucedeu que, derrubando um deles o tronco, o machado caiu na água. E ele exclamou: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E aqui a gente entra no segundo ponto. Porque o machado era uma ferramenta muito cara naquela época. O ferro em si, ele era muito caro. A fundição dele, o trabalho que era empenhado para se fazer um machado era muito grande, o que fazia dele uma ferramenta muito cara. O machado em si, ele representava meses ou dias de trabalho de um trabalhador simples. Então era uma ferramenta cara. Só que pior do que ser uma ferramenta cara simplesmente, ainda era emprestada. Quando ele grita, quando ele está cortando, se empenhando nessa transição que ele vai fazer, quando ele está se empenhando para viver esse novo, ele se depara com uma perda que vai além de uma perda. Ele se depara com uma perda que representaria uma mudança radical no modo de viver dele. Pastora, como assim? Porque a lei dizia que você podia tomar emprestado, estava tudo bem. Só que aquele que tomava algo emprestado era obrigado a devolver, óbvio. Só que se essa pessoa danificasse ou perdesse, ele era obrigado a pagar, a restituir. Só que se essa pessoa danificasse, perdesse e não tivesse como pagar ou restituir, ele iria trabalhar para o dono daquela coisa, para o dono, né, a pessoa com quem ele fez a dívida. Então, aquele homem perdendo aquele machado, ele sabe o tamanho do problema que é, porque os filhos dos profetas, eles não tinham uma condição assim lá em cima. Por exemplo, você vai ver que eles passaram por um período de fome um pouco antes do capítulo 6. Eles passaram por períodos de escassez. Então, quando ele olha para aquele machado caindo na água, ele diz: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ele está dizendo, além de ser algo difícil de encontrar, além de ser algo caro, é algo que eu não tenho como pagar, a não ser que eu vire servo, escravo dessa pessoa. Então, um homem que sabe que nasceu para guardar a palavra, que estava ali guardando a palavra, um homem que sabe que vivia em Gilgal com um propósito específico de preservar a chama acesa em Israel, ele agora está diante de uma dívida que ele não conseguiria quitar, a não ser que ele se tornasse um escravo. Ele está diante de uma situação que ele diz: eu vou ter que mudar o meu estilo de vida. Eu vou precisar deixar de viver entre os filhos dos profetas e agora trabalhar para um outro Senhor que não é o Senhor que eu tenho servido. Perdão. Aquela dívida representava sim uma mudança drástica na história dele. Só que o profeta Eliseu, quando ouve ele falar: ai, meu Senhor, era emprestado, o profeta Eliseu fala assim: calma, onde caiu?
A pergunta do profeta Eliseu é: onde caiu? E ele pega um pedaço de madeira e lança exatamente no lugar onde ele diz: olha, foi ali, foi mais ou menos ali que caiu. O profeta Eliseu pega um pedaço de madeira, lança naquele lugar, e a Bíblia diz que o ferro flutua. O ferro flutua, ele estende a mão e pega. Só que o que me chama a atenção aqui são dois fatores. Primeiro, a pergunta do profeta para ele é: onde caiu? A pergunta que Deus me fez foi: onde foi? Onde foi que caiu? Onde foi que deixou, que mudou a rota? Onde foi que uma rota que deveria ser uma, estabelecida por mim, mudou e virou outra? Onde foi o rompimento daquilo que era para ser o que eu estabeleci para a sua vida? Onde foi que isso se rompeu? Onde foi que caiu? E ele diz: foi ali. E a segunda coisa que me chama a atenção é o que o profeta faz. Ele pega um pedaço de madeira. Ele pega um pedaço de madeira e lança sobre aquele lugar. Porque aquele homem, aquele ferro, aquele machado afundado nas águas barrentas do Rio Jordão, representava uma dívida que aquele homem não tinha como pagar. A ação do profeta Eliseu pegando um pedaço de madeira e lançando sobre as águas, fazendo aquele ferro flutuar, aponta para um homem pendurado também em uma madeira em formato de cruz. Um homem que pagava as dívidas que você não teria condição de pagar. Um homem que tomava para si dívidas que eram suas, mas que você não teria como pagar. O profeta Eliseu lançando um pedaço de madeira me lembra e lembra a você que sobre a cruz estão lançadas todas as nossas dívidas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Eliseu lançando um pedaço de madeira sobre as águas nos remete ao sacrifício de Jesus, nos dizendo: toda ansiedade lance sobre a cruz agora, toda depressão lance sobre a cruz agora. E eu já sinto a autoridade de Deus para profetizar: toda dor lance sobre a cruz agora. Todos os males que acometem a sua alma, todos os males que acometem a sua vida, ergue a sua mão se você crê nisso. Nós declaramos agora: lançados sobre a cruz, porque a morte não teve poder de vencê-lo. E a pergunta é: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? Nós lançamos sobre a cruz, porque a dívida já está paga. Ele disse: tetelestai, está consumado, está feito, está finalizado. O profeta Eliseu lançando sobre as águas, fazendo aquele ferro flutuar, era dizendo para aquele filho de profeta: você não vai ser escravo daquilo que eu te torno livre. Você não vai ser escravo, porque o Senhor já te libertou. Eu já te tirei do jugo de escravidão. Te diz o Senhor: não se submeta a ele de novo. Ele lançando sobre as águas, o ferro flutuando. Aquele homem dizendo: meu Deus, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu não vou precisar arcar com essa dívida. Eu vou continuar com o meu propósito de vida. Oh, Jesus. Eu não vou precisar me ausentar dos caminhos do Senhor. Mas agora a dívida está paga, ou melhor, ela nem existe mais. Essa dívida nem existe mais. E eu declaro sobre nossas vidas o sangue de Jesus nos lavando, sim. Sobre nós o sangue de Jesus nos purificando. Sobre nós o sangue de Jesus nos deixando mais alvos do que a neve. Mais alvos do que a neve. Jesus é lindo. E eu comecei falando sobre transição, e eu já vou terminar também falando sobre transição. Eu iniciei dizendo: você vai viver uma transição extraordinária. E eu termino reafirmando o que eu iniciei dizendo. O machado flutua. Aquele homem pega o machado, pega o ferro
E aquilo que eles foram fazer no Jordão, eles completam. Aquilo que eles foram viver de transição, eles viveram. Nada foi capaz de parar aquilo que eles estavam ali já estabelecidos pelo Senhor. Saíram de Gilgal para o Jordão com um propósito: vamos viver essa transição, vamos viver essa mudança. E viveram. Aparentes perdas, sim. Aparentes desesperos, sim. Mas a transição que eles foram viver, eles viveram. A mudança que eles estavam ali para viver, eles viveram. E eu termino dizendo para você que suporte tudo. Ah, mas é difícil. É mesmo, minha filha, eu sei que é. Mas suporte. Suporte talvez alguns períodos de perda. Suporte talvez alguns períodos de dor, de desespero, de angústia, de medo. Mas você vai viver sim todas as transições. Você vai viver sim todas as mudanças. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até que seja um dia perfeito. E nós vamos sim avançando de fase em fase, de transição em transição, de mudança em mudança, até que a maior mudança aconteça, até que a maior transição aconteça. Pastora, e qual é essa maior transição? É no dia em que os nossos corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. É no dia que o mortal se revestir de imortalidade. É o dia em que os mortos em Cristo serão ressuscitados, e nós que estamos vivos seremos juntamente arrebatados. A maior transição e a transição extraordinária é o dia em que os nossos pés não se sujarão mais de lama, mas nós caminharemos em ruas de ouro. A maior transição é quando as perdas não vão mais poder nos tocar, porque no céu, no lugar onde Ele preparou, não há mais morte, não há mais pranto, não há mais dor, não há clamor, porque as coisas antigas foram passadas e tudo se fará novo. Vá ficando de pé no seu lugar, com as suas mãos erguidas, porque eu creio, Senhor, na transição. Nós viveremos coisas lindas na terra, sim. Viveremos coisas poderosas na terra, sim. Ah, Senhor, tem gente que vai transicionar de emprego, tem gente que vai transicionar de casa, tem gente que vai transicionar, meu Deus, nos lugares onde vai. Aquilo que vivia em 1 vai viver em 100, aquilo que vivia em 100 vai viver em 1000, sim. Viveremos transições gloriosas aqui, mas aguardando o dia em que a maior transição acontecerá, sim. O Senhor virá buscar a tua igreja, o Senhor virá buscar os teus filhos, o Senhor vem buscar a tua noiva talvez suja da guerra, das guerras que enfrentamos aqui. Ah, Senhor, certa vez eu ouvi a noiva, ela não vem de um palácio, ela vem da guerra, e na guerra nós nos sujamos, na guerra nós nos ferimos, mas aguardamos o dia em que o nosso corpo será transformado, aguardamos o dia em que a nossa mente será transformada, aguardamos o dia em que caminharemos contigo, aguardaremos o dia do lugar onde não haverá noite, porque o Senhor é a luz daquele lugar. Aguardaremos o dia em que cearemos nas bodas do Cordeiro. Oh, meu Deus, não nos deixe esquecer, não nos deixe esquecer. Como filhos dos profetas, o Senhor nos uniu aqui na tua pequena Gilgal nessa noite, para nos dizer: guarde no coração as minhas palavras até que chegue o grande dia. Guarde no coração as minhas palavras, multiplique as minhas palavras até que chegue o grande dia do Senhor, até que chegue o grande dia do Senhor. Oh, meu Deus, nós te aguardamos. Nos prepare como a tua noiva. Nos prepare